Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje quero compartilhar com você uma mensagem muito especial. Você já se perguntou se Deus está respondendo às suas orações? Muitas vezes, em momentos de dúvida e incerteza, nos perguntamos: Deus está me respondendo? Como saber se é Ele falando comigo? Se você já se fez essa pergunta, fique até o final deste vídeo, porque vou te mostrar 5 sinais claros de que Deus está te dando uma resposta. Eu sei que muitas vezes a dúvida nos invade, mas quero te ajudar a perceber como Deus, com amor e paciência, sempre nos responde. Te convido a refletir sobre esses sinais com atenção e abrir seu coração para o que Deus pode estar te dizendo. Antes de começarmos, eu quero te pedir um favor muito importante. Se esse conteúdo abençoa a sua vida, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mensagens inspiradoras para você. Agora, vamos para a mensagem de hoje. Deus está sempre falando conosco, de maneiras que muitas vezes não esperamos, ou até não percebemos. Ele se comunica conosco o tempo todo. Às vezes, é difícil identificar sua voz no meio da correria do dia a dia, mas é preciso estarmos atentos à sua voz e aos sinais que ele nos dá. Vamos ao primeiro sinal: porta se abrindo ou se fechando. Deus nos responde por meio das circunstâncias. Muitas vezes, insistimos em um caminho que não é para nós. E Deus, em seu amor, fecha essa porta para nos proteger. Em outros momentos, quando algo é da vontade dele, ele abre caminhos onde antes parecia impossível. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Este versículo nos lembra que quando Deus tem um propósito para nós, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Se você percebe que mesmo sem esforço excessivo, as coisas começam a acontecer de forma fluida, isso pode ser um sinal de que Deus está confirmando sua resposta. Mas se tudo parece dar errado e as portas se fecham continuamente, talvez Deus esteja te mostrando que esse não é o caminho certo. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, está escrito: Os teus ouvidos ouvirão a palavra de detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Quando vos desviareis para a direita ou para a esquerda. Porém, nem sempre portas fechadas significam que algo deu errado. Às vezes, Deus está nos guiando por um caminho mais desafiador, mas melhor para nós. Em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 7, mostra como o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em certos lugares, pois Deus tinha outro plano. Se as portas se fecham, ore e peça discernimento, porque Deus pode estar preparando algo ainda melhor para você. Portas fechadas podem nos parecer frustrantes, mas lembre-se, Deus sempre tem um propósito por trás de cada situação. Se Ele fechar uma porta, confie, porque Ele abrirá
uma melhor. Muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor podem ser um reflexo da direção de Deus. Como você tem respondido às portas abertas e fechadas em sua vida? Agora, vamos ver mais um sinal poderoso que Deus nos dá. Já percebeu que muitas vezes Deus fala de formas que não imaginamos? Agora, vamos falar sobre outro sinal poderoso, quando a palavra de Deus se torna viva em nosso coração. Segundo sinal, a palavra de Deus se torna viva. Deus fala conosco, principalmente por meio da sua palavra. Quando você está buscando direção e de repente um versículo parece saltar aos seus olhos, tocando diretamente seu coração, esse pode ser um sinal claro de que Deus está te respondendo. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas sim uma voz viva que nos guia. Se você tem lido a Bíblia e um versículo toca profundamente sua alma, leve isso a sério. Deus pode estar falando com você. Ele pode usar sua palavra de uma maneira poderosa para trazer direção e conforto. Porque, como a Escritura nos ensina, a palavra de Deus é eficaz e penetra em nosso coração. Agora, você tem sentido que a palavra de Deus tem falado com você de uma maneira mais viva? Há algum versículo que tocou profundamente o seu coração recentemente? E agora, vamos explorar outro sinal claro que Deus usa para nos guiar. Quando a palavra de Deus toca profundamente nossa alma, ela nos guia de maneira única. Mas Deus também pode nos responder de uma maneira ainda mais específica, através da profecia. Vamos ver como ele faz isso. Terceiro sinal: Deus responde por meio de profecia. Deus também pode nos responder por meio de profecias. Desde o Antigo Testamento, ele tem usado profetas para transmitir sua vontade ao seu povo. Hoje, Deus continua falando através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus usa profetas para revelar seus planos, mas é importante lembrar que as profecias precisam sempre ser testadas e avaliadas à luz da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, vemos que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Assim, se você receber uma palavra profética, ore e busque confirmação em seu espírito e na Bíblia. Deus nunca contradiz sua própria palavra, e a profecia deve sempre edificar, exortar e consolar. Você já recebeu alguma palavra profética que tocou em seu coração? Como você tem buscado confirmação da parte de Deus sobre o que foi dito? Vamos ver agora outro sinal poderoso de como Deus fala conosco. E mesmo com as palavras poderosas da profecia, Deus também nos dá outro sinal incrível: a paz interior
que nos guia mesmo nas dificuldades. Vamos ver como isso funciona. Quarto sinal: paz interior, mesmo em meio às dificuldades. Outro sinal forte de que Deus está te respondendo é quando você sente uma paz inexplicável, mesmo diante de uma situação difícil. A Bíblia nos ensina em Filipenses, capítulo 4, versículo 7: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você ora e busca uma resposta de Deus, pode perceber que, mesmo sem entender tudo, seu coração é tomado por uma paz que você não consegue explicar. Essa é uma confirmação de que Deus está no controle e te guiando no caminho certo. Mesmo nos momentos de dificuldade, a paz de Deus é um sinal claro de que Ele está com você. Mesmo sem entender completamente, a paz de Deus nos guia e nos lembra de que Ele está conosco, independentemente da tempestade. Como você tem experimentado a paz de Deus em sua vida, mesmo em momentos difíceis? Ela tem sido o sinal da sua presença? Vamos falar sobre mais um sinal poderoso de que Deus nos dá em sua direção. E não podemos esquecer de uma maneira especial que Deus nos fala, através dos louvores. Às vezes, quando nos entregamos à adoração, Ele nos responde de formas que nem imaginamos. Quinto sinal: Deus fala através dos louvores. Deus também fala conosco de uma maneira poderosa através dos louvores. Quando nos entregamos à adoração, seja em nossa casa, na igreja ou até mesmo sozinhos, Deus usa canções para nos tocar profundamente, trazendo respostas, conforto e até revelações sobre o que estamos vivendo. O louvor é uma maneira maravilhosa de nos aproximarmos de Deus, fazendo com que nossas preocupações se dissipem enquanto Ele nos guia. Em Salmos, capítulo 22, versículo 3, está escrito: Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A presença de Deus se manifesta de maneira especial no momento do louvor. Quando você se dedica à adoração, pode ser que Deus fale diretamente ao seu coração, trazendo consolo, direção e até confirmação sobre o que você está vivendo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, vemos que quando o povo de Israel louvou ao Senhor, Ele agiu poderosamente em favor deles. O louvor não só exalta a Deus, mas também pode liberar direção e revelação divina para a nossa vida. Como o louvor tem sido uma maneira de Deus falar com você? Já teve momentos em que, ao adorar, sentiu claramente a resposta de Deus? E o que fazer agora? Agora que você conheceu esses sinais, quero te encorajar a confiar no tempo perfeito de Deus. Ele sempre responde, mas no seu tempo e da sua maneira. Não se desespere, porque mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Para reconhecer esses sinais com clareza, é fundamental buscar um relacionamento mais profundo com Deus e pedir discernimento. Precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a identificar sua voz em meio a muitas distrações do mundo. Enquanto a resposta não vem, busca Deus em oração, leia a Bíblia
e esteja disposto a fazer a vontade dele em sua vida. Deus fala conosco de diversas maneiras, seja pela sua palavra, pela paz que sentimos, pelas portas que se abrem ou fecham, ou até mesmo pelos louvores. Lembre-se, Deus está sempre perto, guiando-nos com sabedoria e amor. Confie no seu tempo e na sua direção. Deixe nos comentários um amém, se essa mensagem tocou o seu coração, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se você ainda não deixou seu like e não se inscreveu no canal, faça isso agora. Isso me ajuda muito a continuar trazendo palavras edificantes para a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.